Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você não é inscrito, faça isso, se inscreva. Estamos aqui agora dentro do quadro Editorial Betel, outro ministério, classe dos jovens, onde estaremos aqui a conhecer mais um conteúdo da lição dominical daqueles que usam essa revista. O tema central, estamos estudando aí a carta aos Romanos, né? E o tema central, além de ser a carta aos Romanos, tem como título aí a busca da santificação. Bom, faz parte da revista Betel, né? E aqui a classe dos jovens. E o tema em que estaremos a considerar é a lição número 8, que tem como título o pecado que nos separa de Deus. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido e queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor devia nos buscar. Pessoal, Pai, agora esse momento que aqui estamos, mais uma vez, para conhecer mais um conteúdo da lição dominical, classe dos jovens, dentro aqui do Editorial Betel, Pai, onde os ministérios da Madureira e tantos outros fazem uso, Senhor, deste editorial para as aulas da Escola Dominical no domingo pela manhã ou, quem sabe, em outro protocolo, em outro dia. No entanto, Senhor, abençoa cada um de nós, cada jovem e todos quantos que estiverem junto conosco. Afinal de contas, estaremos, Senhor, a meditar na Tua santa palavra. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos. Já Te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, estou abrindo aqui o PowerPoint, acertando aí para vocês, tá bom? Eu não vou tirar porque quando eu tiro eu acabo esquecendo e às vezes estou lendo e vocês não estão vendo, tá bom? Então até o final vai ficar só aí a foto de cima, do lado, né? Só para poder estar junto com vocês acompanhando a lição. Lição 8, pecado que nos separa. Pecado nos separa de Deus. Versículo do dia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Verdade aplicada: o pecado é um ato de desobediência a Deus que causa separação espiritual e impede o relacionamento entre o homem e Deus. O pecado teve a sua origem ali no Jardim do Éden, né? Deixa eu só ver aqui o negócio. Teve a sua origem ali no Jardim do Éden, né? Quando Deus, ao criar todo o mundo, né? Dar início à criação, diz a palavra do Senhor que no capítulo 1, versículo 26, que ele tomou da terra, né, o homem, criou o homem com as suas próprias mãos e depois soprou ali o fôlego da vida. Tomou este homem, né, e colocou no meio do jardim, pelo qual ele tinha preparado. Esse jardim, sempre eu considero, né, à luz da Bíblia, como uma representação da nossa comunhão com Deus, de um lugar de comunhão, de estreitamento. Esse Jardim do Éden também podemos aqui abrir mais um leque dentro dessa comparação, né? E tratar o Jardim do Éden também como um momento em que nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Podemos também trazer essa imagem, essa figura, né? E diz a Bíblia que ali, em meio ao colocar o homem no meio do jardim, caro jovem, Deus, ele homologou ali o livre-arbítrio, onde ele disse para o homem, para Adão, que de todas as aves do jardim ele poderia comer, porém, daquela que estava no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, ele não poderia dela fazer parte, comer, né? E o Senhor asseverou que se dela comeres, certamente morrerás, diz a palavra do Senhor. Então ali foi dado a cada um de nós o livre-arbítrio de decidir. Enquanto ele mantivesse sobre esta comunhão, diz a Bíblia, que toda a viração do dia Deus vinha para falar com Adão. Posteriormente ele criou Eva sua própria costela, e o Senhor vinha ali a viração do dia falar com Adão e com Eva. Dado o fato do diálogo com a serpente, entre Eva e a serpente, entende-se que pelo período anterior a que isso acontecesse, Adão tinha deixado claro para Eva essa questão. Então, observe bem que tanto Adão como agora Eva, os dois seres, né, humano, né, vamos colocar bem isso, porque já existia a primeira criação de Deus, foi angelical, os anjos, né, suas diversas categorias e classes. Deus criou o homem, Adão, e depois fez Eva. Então, no momento ali, então, ainda só existiam esses dois. E Deus vinha ali na viração do dia e conversava com Adão e conversava com Eva. Mas diz-nos as Escrituras que, certa ocasião, surgiu um terceiro personagem na história da criação, que foi a serpente ali, disfarçada, né, em meio a uma cobra. Agora, poderíamos até questionar por que uma serpente? Por que um animal rasteiro? Porque a serpente traz as características, né, da ação, de como age o diabo, Satanás, para nos levar ao pecado, para nos levarmos a estarmos distantes de Deus, separados de Deus. Mas há algo também importante em considerar, caro jovem, que no princípio da criação, antes que o pecado entrasse no mundo, havia uma harmonia, havia perfeição, havia uma comunicação entre Adão e os animais. Fato este que Deus, ao delegar para ele que ele cuidaria da sua criação, diz a Bíblia que Adão passou a dar nome aos animais.
Não era uma loucura Adão falar com o animal, porque era comum ali essa harmonia da criação. As árvores, os frutos já não apodrecia. Todo esse estado de decadência sobre toda a esfera que cerca a nossa vida se deu justamente depois que o pecado entrou no mundo, onde diante de Adão, sendo ele o representante, né, da criação e tendo essa aliança com Deus, Deus disse: por tua causa toda a terra será maldita, amaldiçoada, e que ele comeria da erva do campo com o suor do seu rosto. Por isso que hoje não há prazer no trabalho a não ser aquele que realmente coloque, né, dê condição, né, alguém ganhar bem, ter uma boa casa, ter uma boa condição financeira. Isso, quem sabe, até em certo ponto pode trazer até mesmo algum sentido, algum prazer, mas porém terá que ser com o suor do seu rosto, terá que ser com sacrifício. E por conta desta porta, né, a terra, além de ser amaldiçoada, a Bíblia nos diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Por isso que sempre considero o jardim como uma figura da nossa comunhão com Deus. Quando nós estamos no pecado, há uma separação nossa com Deus. Porque o próprio profeta Jeremias diz, no seu capítulo 59, versículo 2, Isaías, melhor dizendo, nos diz que Deus, seu braço não tem encurtado, muito menos seu ouvido tenha sido agravado, para que não pudesse ouvir. E o seu braço encurtado que não pudesse nos socorrer. Mas toda a questão aí, o profeta Isaías diz no versículo 2, estava em que o pecado nos criou uma barreira, né? Um muro entre nós e Deus. Vamos ver esse versículo bíblico que se encontra em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Quando diz aqui, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então o pecado, amado e querido jovem, você que está aqui conosco, ouvinte da palavra de Deus, o pecado é a razão de sermos separados de Deus. E diante disso, sendo nós descendência de Adão, todos nós nascemos em pecado. Como diz o salmista no Salmo 51, versículo 4, de que ele foi concebido em pecado. E o Salmo 58, versículo 3, quando diz que o ímpio, desde o ventre da sua mãe, ele já nasce separado, afastado de Deus. E por isso que chegamos a esse clímax do versículo do dia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, que fala da universalidade em uma condição única em que todos nós nos encontramos. E essa razão é que traz a questão da verdade aplicada. Por conta disso, o pecado é um ato de desobediência a Deus, que causa separação espiritual. Já não temos mais a sensibilidade de Deus. Por isso que a Bíblia traz a representatividade do pecado com a lepra. Porque a lepra, ela fala de insensibilidade. Fala de poder sentir, de poder ouvir, de poder ter este contato maravilhoso com o Senhor. E impede, olha, o relacionamento entre homem e Deus, entre nós todos que somos seres humanos. O texto de referência se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 8, versículo 18.
onde a palavra do Senhor nos diz, não é um mesmo, capítulo 1, versículo 18, onde a palavra do Senhor nos diz: pois o céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Observe a figura aí, né? Que enquanto estamos e permaneçamos no pecado, estamos no estado de trevas. Observe que esse abismo, ele é bíblico. E aí está algumas situações em que nos levam a pecar, né? Através de cada uma dessas figurinhas aí, e muito mais do que isso, né? Então essa separação nos fez condicionados ao inferno. Estamos andando de passo largo, caro jovem, ao inferno. Essa é a verdade. Porque senão não haveria razão da salvação. Se nós tivéssemos que permanecer da mesma forma, foi até a lição de domingo na escola dominical, ou no ministério agora pelo qual me encontro, da Peniel, Igreja Peniel, o nosso professor ali, pastor Edmar, ele disse isso. Como é que se nós tivéssemos que crer no Senhor Jesus para ser salvo e permanecer cometendo os mesmos pecados, levando a mesma vida de desobediência a Deus, então não haveria necessidade de salvação. Não haveria necessidade do sacrifício do Senhor Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus e a fé no seu nome nos outorga poder, como diz o apóstolo João, para sermos filhos de Deus. E como é que esse poder, caro jovem, ele passa a agir em nossas vidas? Ele passa a nos fazer renunciar às impiedades, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e diante. Que a graça do Senhor havia se manifestado, né, nos concedendo esta graça pela manifestação do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, e que por esta graça nós renunciaríamos, ela nos ensinaria a renunciar às impiedades e ao pecado. Passamos então a ter nojo do pecado. E aí já não estamos mais do lado das trevas, né? Submisso a estas vozes características dessas figuras aqui que nós encontramos diante dela. Mas nós passamos para a luz, porque Paulo diz que o Senhor ele nos trilada a partir da fé para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus, amado e querido jovem, é um reino de luz. É onde há comunhão com Deus. E nesta comunhão nós passamos a seguir neste relacionamento maravilhoso com Deus. Porém, no momento em que pecamos e vemos a permanecer no pecado, por certo, nós passaremos de novo a condição de estarmos separados de Deus. Isso é muito perigoso, principalmente quando nós já caminhamos com o Senhor. Já mantemos o relacionamento pela fé no Senhor Jesus e na obra do Calvário. Isso nos está relatado em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 a 4, que é impossível que uma vez que nós fomos iluminados, provamos, né, do Espírito Santo, das experiências celestiais, e venhamos a cair. A Bíblia diz que é impossível, porque estaríamos ali a pisar mais uma vez sobre o sangue da eterna aliança, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Introdução. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve todos os seres humanos como pecadores e, portanto, destituídos da glória de Deus. Esse entendimento do apóstolo leva-nos a concluir que, vivendo distante da glória de Deus, não seríamos capazes nem de honrar, nem de servir a Deus como convém, expressando fé em Cristo e obediência aos seus mandamentos. E por que essa condição não aconteceria? Porque a nossa inclinação passou a ser o pecado. E jamais perdemos
enquanto estamos sob o estado do pecado, estamos mortos. A nossa condição espiritual, do espírito, do nosso espírito, no que diz respeito a Deus, está morta. Por isso que Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1, ele diz que nós, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós fomos, ressuscitamos, né? Fomos ressuscitados. Vamos ver aqui na Bíblia, que eu não estou lembrando o certo, né? A expressão deste versículo, mas Efésios capítulo 2, 1, nos fala dessa questão, quando ele diz, ele nos vivificou, estando vós, olha só, amados, vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais, e essa morte se deu por quê? Como ele diz no versículo 2, nos quais outrora, nos quais o quê? Delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, olha só, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, olha só, nos filhos da desobediência. Então, quando passamos a crer no Senhor Jesus, arrepender dos nossos pecados, passamos a crer no Senhor Jesus, o Senhor, ele nos vivifica. O Senhor nos traz a vida e passamos então aí, a partir daí, a desejarmos esta comunhão, a ansiarmos esta comunhão com Deus e ter a compreensão de que, e não querer mais, né? Não queremos mais, queremos renunciar a tudo quanto diz respeito a essa questão de nos levar a uma separação de Deus, que é o pecado. Então logo nos colocamos diante do Senhor, por nos conhecer, ainda que Ele nos conheça muito mais do que nós, e suplicamos para que o Senhor nos dê graça e força para andarmos segundo a sua vontade. Primeiro ponto, todos pecaram. Romanos 5,12 diz que todos pecaram, o que significa que somos transgressores da lei de Deus. A raça humana mergulhou no pecado a partir de Adão, de quem herdou a condição pecaminosa, atraindo sobre si a sentença de morte. Então, se não fosse a ação de Deus, amados, nós estaríamos enfadados à perdição eterna. Mas louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor, que ao olhar das janelas celestiais, ainda que viu um mundo que estava caminhando contrário à sua vontade, que se tornaram todos imundos, diz Salmo 14, versículo 2. Ainda diante dessa realidade, o Senhor, Ele decidiu nos amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se não fosse a atitude do Senhor, nós não estaríamos aqui a considerar este importante assunto. Até mesmo lembrar, parece que esse tema parece ser muito comum para cada um de nós como crente. Mas entenda que muitos podem estar aqui conosco que ainda não têm essa compreensão, como também aqueles que estão em Cristo Jesus, mas ainda não compreenderam isso. Ainda, certo, por conta desta ignorância e por estar alheio à Escritura, por não ter a prática da leitura devocional e do estudo, passam a viver uma fé apenas intelectual, uma fé apenas de confissão intelectual, psíquica, né, vamos dizer. Porém, a vida é a mesma. Vivem no mesmo pecado, né? Passam a usar e ter os mesmos costumes do mundo, mas tudo isso por conta da ignorância, por não se dar a leitura da palavra de Deus. Observe a importância de você, meu caro jovem, ter esse princípio, ter com você esta aliança de relacionamento, porque não é somente a fé em Cristo Jesus, Ele nos dá acesso a esse relacionamento, mas para nos mantermos fortalecidos nesta comunhão e neste relacionamento,
O Senhor não deixou o caminho da oração, o caminho da escritura, a leitura bíblica, o devocional. E por que nós podemos ter essa certeza? Porque o salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Então, somente quando você realmente tiver esse compromisso de coração e voluntário de ter uma leitura devocional todos os dias. Eu não vou dizer para você começar em João, não. No Novo Testamento, você lê a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, o seu último versículo. E não só uma vez, continuar lendo e relendo. Porque, por certo, o Senhor há de falar com cada um de nós quando dentro desse compromisso. Eu já me encontro, não para me gloriar de maneira alguma, mas pela misericórdia e graça de Deus, eu já me encontro na 17ª leitura bíblica. Minha esposa também, todos os dias, meus filhos. Mas isso não sou eu, nem minha esposa, nem nossos filhos. Isso somos todos nós, como crente, precisamos ter, caro jovem, adolescente, você que nos ouve, precisamos ter este devocional. Por certo, precisamos. E ele, por certo, também nos fortalecerá. Seremos confrontados e onde houver o confronto, carece orarmos a Deus. Abandonarmos tudo aquilo que ainda praticamos e que não conhecíamos se nós não tivéssemos lido a Escritura. Foi por isso que Paulo deu aquele brado em Romanos capítulo 7, que a partir da Bíblia, da Escritura, é que ele entendeu, e da homologação da lei por Moisés, é que ele entendeu a questão do pecado. Porque se a lei não dissesse, não adulterarás, eu não estaria conhecendo a minha miséria, a minha condição de estar praticando tal ato. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como todos os demais pecados, em que a Bíblia ela dá nome. Ela não está, o pecado não está sobre o campo e permanecer nele sobre o campo da nossa ignorância. A Bíblia ela dá nome ao pecado, a cada um deles. Que nós precisamos clamar ao Senhor o perdão, nos arrepender e passar a andar em novidade de vida. Porque a própria palavra do Senhor, caro jovem, ela nos diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Primeiro subponto, a doutrina do pecado. Na teologia sistemática temos a amartiologia. Dos termos gregos amártia, erro ou falta, e logia, estudo. Essa disciplina estuda o conceito, a origem, a natureza e as implicações do pecado, conforme as Escrituras. O pecado é algo grave que traz consigo a morte. Esse entendimento é indispensável para que haja clareza sobre a necessidade de salvação mediante a obra expiatória de Cristo. Uma batalha constante. Diariamente travamos uma batalha interna entre a carne e o espírito. Na Bíblia, a carne representa a vulnerabilidade humana às paixões pecaminosas e que estão na nossa natureza. Enquanto estivermos dentro desse tabernáculo, temos essa inclinação. E somente em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, que já diz Espírito Santo, é Ele que nos santifica, é que nós passamos a vencer esta batalha constante em nosso interior. Mas os que inclinam para o Espírito aspiram ao que o Espírito deseja, como foi dito, a nossa comunhão com Deus, as coisas que agradam a Deus. É uma verdadeira batalha, onde é preciso buscar um alinhamento com o Espírito de Deus, através, olha aí, da meditação da palavra de Deus. E olha o versículo que ele nos traz como referência. Colossenses 3, 1 e 2. E o Colossenses 3, 1 e 2, 3 e 1 diz: se já ressuscitaste com Cristo, diz Paulo, pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então a nossa mente só permanecerá, amados,
com o pensamento, com a sua proporção dominante nas coisas do alto, se a nossa disciplina de vida cristã, se o nosso só espiritual estiver sobre a questão da leitura e meditação na palavra do Senhor. Por isso que o salmista no Salmo 1 diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem na roda dos escarnecedores, e nem se assenta, melhor dizendo, na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A queda é o marco da estrada do pecado, de todas as suas consequências no mundo. Não restam dúvida de que o pecado acarretou implicações individuais e coletivas, que resultaram negativamente na vida de todas as pessoas, independentemente de quem seja, até hoje. Ou seja, amados, nós, quando estamos em comunhão com o Senhor, e o sofrimento tem as suas esferas. O primeiro é por conta do pecado. O segundo, por conta da ação diabólica em meio a este mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já no maligno. E o terceiro é por conta justamente do pecado agir em todas as esferas da sociedade, na política, quando há o escândalo, né, da corrupção de um político, dependendo da esfera que ele seja. O pecado afetou a questão da educação. Observe bem isso, amados, caro jovem. O pecado também, ele afetou a questão da educação, onde há muitas literaturas que tendem a nos capacitar, a nos levar a uma vida de oposição e de mão levantada diante de Deus, do que nos fazer levar próximo de Deus. Não é toda a questão no seu sentido pleno, porque há muitos livros que nos educam, que são palavras que são louváveis, que estão em sintonia com o agrado de Deus. Por isso que precisamos que o Senhor nos revele, nos mostre, nos mantenha sobre sempre essa condição de observar a tudo e reter o que realmente é bom. O pecado, ele também afetou a questão familiar, colocando pai contra filho, filha contra o pai, quando não, esposo contra a esposa e esposa contra esposo. O pecado afetou plenamente ali, convivemos com essa realidade em tudo aquilo que implica a nossa vida, em toda a nossa volta. Por isso acabamos sofrendo a questão do assalto, a questão de sofrer um acidente por conta de alguém que passou por um período bebendo, enchendo a cara, né? E acaba ali assumindo o volante de um carro, como também pelo outro lado, ainda que idôneo, porém sem temor a Deus, passou a tomar um volante de um veículo sem ser habilitado para aquilo e passa a cometer também, a provocar um acidente em que não só ele acaba sofrendo ou até morrendo, como também não sofrendo nada, mas provocando a morte de outro. Tudo isso são esferas que testemunham a verdade que estamos aqui a estudar, sobre as consequências do pecado. Paulo explica que as principais consequências do pecado original são a morte, ou seja, a separação de Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte, diz a parte A do versículo 23 de Romanos 6. O salário do pecado, está dizendo, é a morte. E quando nós falamos em salário, amado e querido jovem, nós falamos de uma paga. Falamos de algo que nós fazemos, que nós praticamos, que nós obramos e depois vamos ser recompensados. O salário fala disso. Então, se a nossa vida ela for do começo ao fim sobre a esfera do pecado, garante-nos a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, Romanos 6:23, que nosso galardão será
a morte eterna. Essa morte em que Romanos 6,23 está se referindo é a morte eterna. Porque após a entrada do pecado, ele afetou 3 esferas em nossa vida. A primeira foi a espiritual, porque Adão e Eva continuaram vivos, mas foram expulsos do jardim e foram separados de Deus. A partir daí, né, eles passaram, né, a partir desse casal, a existir a humanidade. E prova disso, quero aqui ler em Atos, capítulo 17, se eu não estiver equivocado, versículo 26, 25 ou 26. Vamos estar ali vendo qual é o versículo. É 26 mesmo, ó. E de um só fez todas, ó, e de um só fez todas as raças dos homens. De um só que ele se refere aqui é Adão, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Por isso que Eclesiastes diz, né, que há um tempo para tudo debaixo do céu. Para que buscassem, agora é o propósito da nossa criação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudesse achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Então o Senhor nos criou para esta comunhão, para este relacionamento. Porém, por conta do pecado, nós passamos a sofrer essa consequência. A primeira dela, separação de Deus por conta da nossa questão espiritual. Porém, o pecado também afetou a questão da morte física, porque todos nós sabemos que haverá de chegar um tempo em que haveremos de passar desta vida para outra, cujos destinos são 2, o céu ou o inferno, ou a comunhão com Deus, ou permanecemos sob essa separação de Deus. E a terceira consequência do pecado, assim que entrou o pecado, foi a questão da separação eterna. E passarmos a eternidade, né, sobre o caráter do desprezo eterno, sobre o sofrimento eterno. A queda é um marco da entrada do pecado, de todas as suas consequências no mundo. Não restam dúvidas de que o pecado acarretou implicações individuais e coletivas. Estava aqui no final, né? Paulo explica que as principais consequências do pecado original são a morte e a destruição da glória de Deus, que fala aí da separação de Deus, isso já no caráter eterno. As implicações do pecado. O pecado atingiu toda a humanidade. Uma visão panorâmica da carta aos Romanos nos permite observar a situação espiritual decadente em que se encontrava a humanidade depois da queda. E essa esfera decadente nós encontramos aqui. Olha, Paulo já deu referência ali à lição, que é justamente aqui no capítulo 3, versículo de Romanos, capítulo 3, versículo de 9 em diante, que é preciso nós lermos. Mais uma vez, precisamos ler. Onde ele diz assim, ó: pois que somos melhores do que eles, de maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como grego, que é o que tratou o capítulo 1 e 2 dessa carta, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Também se encontra no Salmo 14, essa expressão. A sua garganta é um sepulcro aberto, olha só. Com as suas línguas tratam enganosamente. Pessoa de áspero está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Esse é o nosso estado. Porém, a justificação pela fé em Jesus nos traz uma outra realidade. Fato este que o versículo 21 diz: mas agora já não precisamos mais permanecer no pecado e separados de Deus.
correndo o risco até de ter essa separação, sofrer essa separação eterna. Porque o versículo 21 diz: mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos que creem, pois não há distinção. Então, logo, somente pela fé em Jesus é que nós passamos a ter esse acesso aberto para esta comunhão com o Senhor novamente. Não é nada, não é obra, não é nada que possa estar à altura de qualquer um de nós, mas vem de Deus. A preocupação e a atitude e a iniciativa foi do Senhor para nos salvar. Como também é Ele que nos dá essa garantia única pela obra do Calvário, ali feita laboralmente pelo Senhor Jesus. Por mim e por você, caro jovem. Pastor Jandiro A. Silva, revista Betel Dominal, trimestre, defende a ideia de que quando o homem foi contaminado pelo pecado, as consequências atingiram toda a humanidade. A contaminação do homem somente pode ser comparada à picada de uma serpente, pois ela pica e espera que sua vítima seja infectada, através da circulação sanguínea que leva o veneno por todo o corpo. O homem, quando foi contaminado pelo pecado, sentiu as consequências e a partir daquele momento começou a se deteriorar. Como diz o apóstolo Paulo nos falando na carta de 2 Coríntios, né? Que enquanto o corpo está em corrupção, em desenvolvimento de corrupção, o nosso espírito está renovando a cada dia por conta desta maravilhosa dádiva do Senhor, que é a sua salvação e a presença do seu Espírito Santo em nossas vidas. Segundo o subponto, marcados pelo pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e foram afastados de Deus. Desde a concepção já estavam marcados pela iniquidade. Salmo 51, 5, pelo qual fiz menção no início, onde o salmista Davi diz que ele foi desde do seu nascedouro, foi gerado em pecado. O pecado impede nossa comunhão com o Criador, havendo necessidade de confissão e de arrependimento. É por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus, o novo e vivo caminho, que nos reconectamos a Deus. Hebreus 10, 20. Terceiro ponto e último, não mais escravo. Nós não somos mais escravos do pecado. Ou não precisamos mais permanecer sobre essa condição. Embora vivendo em um mundo que está no maligno, como foi mencionado, cristãos são de Deus. Essa libertação do pecado pela graça de Deus e a fé em Cristo nos concede o fruto para a santificação e a vida eterna, que é a presença de Deus em nossas vidas. Essa verdade, por si só, já deve provocar nos crentes um constante sentimento de gratidão a Deus, em tudo dando graças, como nos ensinam as Escrituras. Da morte para a vida. Viver sem Deus é percorrer um caminho de iniquidade, inclinado à carne e ao seu delito. Entretanto, em Cristo nos tornamos nova criatura. Passamos a trilhar um caminho de novidade de vida. Verdadeiramente, com Ele, é passar da morte para a vida. Como lemos lá em Efésios 2:1, que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados. Cristo é a resposta, subponto 2, ao pecado. Somente em Jesus o ser humano pode encontrar saída para o dilema da doença do pecado. Jesus veio como nos tratar, o remédio como médico, e o remédio por ele utilizado foi o seu precioso sangue remidor. Aquele que estanca, o antídoto para o veneno da serpente, amados. Dando sequência àquela figura comparativa do pastor. Andemos em comunhão com Ele, orientados pela bússola da sua palavra. Pela bússola da sua palavra.
E eu não poderia deixar de terminar aqui, antes de ler a conclusão, lendo aqui Efésios, capítulo... Efésios não, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde diz aqui, ó, o qual, ó, pois isto é bom e agradável a Deus diante do nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Olha só, o qual se deu a si mesmo em resgate de todo, para servir de testemunho ao seu tempo. E que tempo é esse? É o tempo que eu e você passamos a ouvir a pregação do Evangelho e tocados ali pelo Senhor e reconhecendo o nosso pecado, avaliando com coração sincero o nosso caminho, e passamos a nos voltar para Deus. Porque o nosso caminho de outrora não leva ao desespero, porém a promessa da salvação pela fé em Cristo Jesus nos leva à esperança, nos faz ver uma luz no fundo do túnel, independente da condição que nós podemos nos encontrar, caro jovem. Porque a palavra do Senhor diz: ainda que o nosso pecado seja como escarlata, se tornará branco como a pura lã. Pela fé no Senhor Jesus e na obra do Calvário, onde ali ele derramou todo o seu sangue para a remissão do nosso pecado. O pecado cria uma verdadeira barreira entre Deus e o ser humano, nos separando da comunhão perfeita com o Criador. A boa notícia é que o sacrifício de Cristo na cruz nos dá a oportunidade de uma nova vida. Se o pecado afasta, o amor de Deus manifestado no Senhor Jesus nos conecta novamente ao Criador. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa presença, pedimos mais uma vez, Senhor, perdão dos nossos pecados. Só temos que agradecer ao Senhor, mais uma vez, por esta tão grande salvação. Pela condição de Pai agora, nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho, e entrarmos, Senhor, na Tua presença e mantemos este relacionamento, esta comunhão. Nos ajuda, Senhor, em todo esse tempo a reconhecermos a importância, Senhor, deste sangue precioso pelo qual o Senhor Jesus derramou por cada um de nós. Nos guarda, Senhor, de vituperarmos a fé. Nos guarda, Senhor, de vituperarmos a graça, de banalizarmos, Senhor, esta graça pela qual o Senhor tem nos concedido. E tenhamos por certo, Senhor, a partir daí, ó Pai, e continuamente, uma consciência e um coração, Senhor, grato a tudo e por tudo, ó Pai. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, é o que nós pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.